Boa noite a todos. Esse trabalho é composto por mim, Ana Carla, pelo Bruno, pela Jéssica, pelo Marcos e pela Vitória. O título do nosso texto é Do Fragmento ao Pleno: O Corpo e a Educação Física Escolar. Os temas transversais, eles estão relacionados com os problemas presentes na nossa sociedade e busca estar solucionando esses problemas através da conscientização. O papel da educação física nesses temas transversais é a ajuda à conscientização dos alunos em relação à importância que eles conheçam a si mesmos e as possibilidades de seus corpos para uma melhor qualidade de vida. Então, eles querem que os alunos tenham uma melhor qualidade de vida através do conhecimento do próprio corpo, das limitações, compreender os benefícios das práticas corporais e ter a necessidade de superar os seus limites, os seus obstáculos, se relacionar com os seus limites e tendo assim uma melhor qualidade de vida. A educação, sociedade e corpo é chamado como trinômio da educação física, né? Que é a educação física, sociedade e corpo. Na sociedade em que vivemos, o corpo ele virou um fetiche e todo fetiche vira uma mercadoria. Então, para mudar isso, precisa ter uma visão revolucionária, que começa a partir da desmistificação do corpo, né? Que não pode ser muito o oposto, porque isso acaba gerando um esquecimento, e um corpo esquecido também é um corpo doente. Nós temos com isso as PCNs. As PCNs, elas colocam a saúde como um tema transversal e dão a ela um sentido bem amplo, que vai desde a prática da cidadania até a formação de pessoas conscientes, decididas, que possuem atitudes, possuem práticas de ações saudáveis, que de modo de prevenir de maus, prevenir de incômodos, de limitações que elas têm e está melhorando cada vez mais a sua qualidade de vida. Então, nas PCNs, elas buscam trazendo essa conscientização, criando cidadãos mais voltados para isso, para ter uma busca de uma qualidade de vida melhor, né? O objetivo do aluno em meio a isso é conhecer e cuidar do próprio corpo, é valorizar hábitos saudáveis, adotar hábitos saudáveis, tanto na alimentação como na prática de atividades físicas, é agir com responsabilidade em torno da própria saúde, como da saúde coletiva, né? De estar se cuidando, se prevenindo de doenças. Com isso, ele também está prevenindo a saúde coletiva, a saúde do próximo, né? Boa noite, meu nome é Vitória. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouco do trecho Entendendo a Visão Fragmentada de Corpo. No texto, é abordado como o corpo é visto como objeto, sendo que acaba se tornando uma visão fragmentada do homem do mundo. Galileu, Bacon, Descartes e Newton acabaram mostrando essa fragmentação do homem e do mundo, mostrando este corpo em objeto. Descartes dizia: desenvolvendo um corpo doutrinário cuja imagem é célebre, árvore do conhecimento, no qual as raízes são metafísica, o tronco, a física e os ramos, as ciências derivadas, em especial medicina, mecânica e moral. Ou seja, o corpo foi fragmentado de acordo com seu conhecimento, na qual nós vemos que a metafísica temos o tronco, na física nós temos os ramos e as ciências derivadas. Então seria medicina, mecânica, moral, tudo isso braços, pernas e mente. Platão e Aristóteles disseram que existe um dualismo metafísico, corpo como algo da própria natureza humana. Então, o corpo é da natureza humana, porém o corpo é como uma prisão
ele é a própria corrupção do homem. Quando nós dizemos que, por exemplo, não estou feliz com o meu corpo, não estou feliz com o meu jeito, quero pôr o silicone, quero emagrecer. Nosso corpo é a prisão, nós acabamos nos corrompendo. Então, temos a própria corrupção do homem. A consciência, ela é aprendida através da razão. Temos consciência através do que a gente foi ensinado. Corpo é um composto mecânico e a alma é o nosso próprio pensamento. Ou seja, o corpo é aquilo que nós estamos aprendendo, que nós aprendemos a fazer, e a alma é o nosso pensamento, nossas ideias. Eu vou ler aqui uma frase de Descartes que diz: supondo que o corpo não seja outra coisa que uma estátua ou uma máquina de terra que Deus forma deliberadamente para torná-lo mais semelhante possível a nós, de modo que ele lhe dá exteriormente a cor e a configuração de nossos membros, mas também coloca em seu interior as peças que são necessárias para fazer com que ele ande, coma, respire. Enfim, imite todas as nossas funções que se imaginam proceder da matéria e só dependa da disposição dos órgãos. Isaac Newton. Ele foi matemático, físico, astrônomo e teólogo inglês, famoso pelas leis de Newton, que são da inércia, da proporcionalidade entre as forças de aceleração, da ação e reação. Newton teve uma visão em relação ao corpo humano e sua composição, uma visão fragmentada do ser humano. Assim como Descartes, Newton também partiu de uma metafísica. Considerou uma causa última que seria divina, que separava o corpo e a alma. O Iluminismo no século XVIII. O Iluminismo, ele foi um movimento intelectual, filosófico e cultural que surgiu durante os séculos XVII e XVIII na Europa e defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. No século XVIII, o Iluminismo consolidou mais o paradigma cartesiano-newtoniano, aplicando as ideias do mesmo nas ciências sociais e na política. Na biologia e na medicina, a visão mecanicista reduziu o corpo humano a uma máquina, possível de ser analisada em termos de suas peças e seus componentes. E a fragmentação do corpo continua no século XIX, com o determinismo racional, como Darwin na biologia, Marx na sociologia e o determinismo psíquico de Freud na psicologia. Com esse pensamento, levando a medicina a concentrar apenas no corpo, não se importando com o social, mental e ambiente quando doente. A doença, a doença, ela era vista como um mau funcionamento do mecanismo biológico, uma interferência física ou química. Então, por parte dos médicos, nesse sentido, o mau funcionamento era consertar o defeito apresentado. A partir do século XIX, as ciências que era ligada à natureza humana, ela buscou estabelecer relações entre o corpo e a humanidade. Aí começa a aproximação entre os aspectos físicos e psíquicos. Houve uma mudança do pensamento do corpo unificado pleno, que começou no fim do século XIX e consolidou-se no século XX. Mas para compreender o corpo, é preciso considerar sua transcendentalidade e a visão fragmentada, pois a ciência ela impedia a possibilidade de vê-lo como pleno e total. Para Mauss, ele sintetiza, na verdade, o corpo como uma ferramenta natural, parte essencial das etapas de crescimento, e as suas técnicas corporais são a maneira como os homens sabem servir-se dos seus corpos e fazerem parte de uma representação coletiva.
O corpo é a ferramenta através da qual o ser humano molda o mundo, além de ser a substância original responsável pela moldagem de si mesmo. E filósofos como Kant e Marx identificam o corpo plano inferior como um obstáculo para o desenvolvimento humano, assim como o mouse. Bom, hoje o conceito de saúde, ele está meio invertido. A gente vê como saudável, como belo, aquele corpo sarado, aquele corpo malhado, aquele corpo durinho, né? Tudo no lugar. É o famoso corpo padrão, que é estabelecido pelo capitalismo e por uma minoria de pessoas. É aquele corpo que a gente consegue através de aparelhos de academia. Só que indo na academia, né, fazendo aqueles exercícios, a gente tem o famoso corpo obediente. Por quê? Porque a gente vai fazer movimentos repetitivos. Sempre vai ser aquilo, daquela forma, naquele tempo. Então, o corpo não é livre. Indo nesse caminho, alguns atletas com seus corpos regrados e disciplinados, eles buscam a todo custo alcançar o seu objetivo, que é a vitória. Para isso, eles utilizam de esforços doentios. Por exemplo, não podem comer isso, não podem fazer aquilo. E, infelizmente, eles não aceitam falhas durante o seu percurso. E a educação física, o educador, está aí para isso, para quebrar esse estereotipo e mostrar para os jovens que é importante conhecer o seu próprio corpo e estimulá-lo no caminho certo. Tem um trecho no texto que fala assim: uma cambalhota pelo simples prazer de ver o mundo de ponta cabeça. Tem significado para quem a faz, sem que a tenha que ter a perfeição de um ginasta, que a faz para outro propósito, que não de simplesmente extrapolar os seus limites e sentir prazer nisso. Esse, esse pedaço, né, nos mostra, nos reforça o individualismo de forma positiva, claro, fazendo reconhecer que todos os alunos, que todos os jovens, né, que todas as pessoas, eles têm seus próprios limites e peculiaridades. Bom, as considerações finais quanto a esse texto, podemos concluir que a autora, ao apresentar vários estudos e teorias em relação ao corpo humano e o seu entendimento nas diferentes épocas, ela provoca o leitor ou o estudante que está pesquisando esse artigo a repensar os padrões impostos pela sociedade nesse aspecto, visando impactar principalmente os discentes em formação e os já ativos docentes de educação física, ampliando a visão limitada, restritiva e muitas vezes exclusivista que a sociedade impõe a nós hoje em dia. Dessa forma, contribuindo para quebrar esse paradigma e essa linha de pensamento acaba servindo para nós, licenciandos, de reflexão para quais desafios nós enfrentaremos na nossa área.